Bem-vindas ao terceiro episódio do podcast Alma de Deusa. Esse espaço que foi criado para que a nossa alma possa respirar e para que a gente possa lembrar de quem a gente realmente é nessa correria do dia a dia. E hoje, gente, a gente vai receber mais uma convidada internacional, minha amiga também pessoal, Patrícia de Arantia, que escolheu o Brasil como seu lugar para morar, o seu lugar no mundo, né, amiga? O seu lugar afetivo no mundo. Me chamo Rafaela Abreu, sou empresária, criadora e criativa da Deusa Viva, trabalho aí no comércio há mais de 20 anos, sou mentora de mulheres no clã de deusas e ajudo aí muitas mulheres nessa jornada de reconexão com o seu feminino e com o seu masculino também, para que a gente possa equilibrar as duas energias e se tornar cada vez mais uma mulher feminina realizadora. Então, Paty, vou pedir para te se apresentar para nossas deusas que estão aqui nos ouvindo para esse clã de deusas e falar um pouquinho mais sobre você e sobre o tema de hoje. Bom, eu sou Patrícia de Arantia, sou terapeuta formada em constelações familiares e com abordagem também em tudo que é ação prática, espiritualidade e neurociência aplicada à saúde mental. E uma das coisas que para mim é bem importante no meu trabalho é que as pessoas possam aplicar na vida real o que elas aprendem nas sessões, o que elas estudam comigo nos meus cursos, porque senão eu sinto que as pessoas começam a separar o mundo do autoconhecimento e a realidade que elas estão vivenciando e eventualmente acontece um quebre. Então, minha busca foi muito, né, dos extremos, primeiramente, né? Eu cresci em uma cidade grande, fui para a faculdade, trabalhei em uma empresa de eventos, então tive muito contato com o mundo corporativo. E daí fui morar em uma montanha, no meio da natureza, no meio do mato, estudando muito sobre espiritualidade. Então, eu consegui tocar os dois mundos e encontrar um ponto de equilíbrio, no qual para mim fazia sentido, né, trazer para a vida real tudo aquilo que eu fui estudando com o tempo. Então, eu me considero hoje uma guardiã de transformações humanas, porque sabemos que os processos de mudança e transformação não são fáceis, são densos. Então, por aí, quem fala, vamos transitar essa transformação com leveza, vai ter movimento. Quer, né? A gente quer, mas não é o real, né, amiga? É o ideal só, né? Sim. A vontade, na verdade. Então, podemos começar desromantizando, né, o processo de transformação e entendendo que pode ser um processo denso, pode ser um processo desafiante, mas existem ferramentas para saber atravessar esses momentos, pelo menos com elegância. Boa. Então, hoje, nesse podcast, a gente vai aprender a atravessar as grandes aventuras da vida, os grandes momentos da vida, as grandes ondas com elegância, porque o clã de deusas adoram a elegância. Então, vai, Paty. Vai, Paty. Vai, Paty, deixa eu olhar meu roteiro, então. Então, vamos lá, uma pergunta. E aqui, Paty, no nosso podcast, a gente tem um ritual. No início, a gente tira uma cartinha do Oráculo Alma de Deusa, que eu escrevi em parceria com a minha sócia, Natasha, para trazer essa mensagem aí do mundo sutil de uma deusa para a nossa realidade. Então, a gente convida a experimentar o nosso oráculo, abrir o nosso oráculo com uma intenção para a nossa conversa de hoje também. Posso ler? Você vive em 1000 papéis, mas eu te pergunto, onde está sua alma nisso tudo? Eu sou Inanna e já deixei coroas para trás para encontrar o que era meu de verdade. Descer ao fundo não é fraqueza, é coragem de quem não finge. Tire os saltos, o peso, a pressa, escute a sua intuição. Uau, até arrepiei. Porque olha só a minha. Você que caminha entre tantos papéis, começou com a mesma frase. Que se refaz entre o dar e o silenciar, venho te lembrar o que o barulho do mundo tenta fazer você esquecer. Você é sagrado. Então vamos por aí hoje, né? Sim. Vou fazer pergunta, tá, amiga? Eu perguntei se podia chamar de Arantia e fiquei chamando de Paty, né? Paty, né? Hoje nós estamos Rafa e Paty, né?
Paty, como a neurociência pode explicar a dificuldade que muitas mulheres sentem em mudar depois de certa idade? Tu falou que tem essa formação em neurociência, eu acho que é legal a gente trazer para cá, sabe? Esse embasamento para mostrar para elas que tem algo que acontece aqui dentro de nós, né? Que não é tudo loucura da nossa cabeça, né? Essa confusão, às vezes, etc. Sim. Bom, existe um processo no aprendizado, né? E quando a gente é criança, quando a gente é neném, nosso cérebro é muito plástico. Então, tu vê como as crianças, naturalmente, elas buscam aprender. Elas são curiosas de forma natural. Elas perguntam tudo e por quê, né? Tem aquela fase. Por que aquilo? E por que isso, né? Elas precisam entender como que o mundo acontece. Chega um ponto, mais ou menos a partir dos 25 anos, quando esse processo de plasticidade começa a ser um pouco mais lento, né? Ele começa a ralentizar. Nosso cérebro ele é plástico até o final da vida. Mas acontece como meio que uma pausa. Já aprendi tudo o que tinha para aprender nesse mundo e agora eu começo a adotar alguns padrões baseados na cultura, na sociedade, na família, e eu vou tornando isso um pouco como meu roteiro de vida. E chega um ponto, né, que a pessoa se acostuma nesses roteiros, se acostuma com o conforto do status quo, né, de manter as coisas, né, como estão, e mesmo sentindo um certo desconforto, não se aventura a fazer mudanças porque acham que não vão conseguir, que estão muito velhas para, que precisaria de muito esforço para atingir um objetivo. Então, eu acho que o principal esforço, mais que fazer coisas, mil e uma coisas para mudar, é conectar com a curiosidade, né? Eu sinto que um olhar curioso diante a vida, né? Tipo, é o primeiro passo para tirar esse cérebro da preguiça, né? E começar a despertar essa capacidade criativa, essa capacidade de se perguntar, e que mais tem nesse mundo para mim? Como mais eu posso viver essa vida de uma forma diferente do que eu estou acostumada? Que do que eu estou realizando agora não faz mais sentido para mim. Então, essa classe de perguntas, né? E por quê? Se questionar, fazer certas, né, interrogantes internas, ajuda que esse cérebro comece a se expandir. Fazer perguntas. E eu acho interessante porque isso é um processo que eu faço muito comigo, Paty, e parece, né? A gente sabe que tem explicação para isso, tanto na psicologia como em outras áreas, mas parece que a vida vai respondendo, né? Que a gente vai, que sincronicidades, coisas vão acontecendo para que a gente receba essas respostas. E também amar as perguntas, né? Eu acho que também é mais processo, esse momento que a gente não tem as respostas, aprender a amar, né? Tá tudo bem não ter todas as respostas. Eu acho que isso também é um ponto interessante para a gente trazer para a nossa vida. Em que medida o sistema nervoso está envolvido nesse processo de resistência ou abertura? Eu acho que tu já falou um pouquinho também, né? Como regular, talvez, a Paty, eu acompanho ela no Instagram e ela tem muito também, fala muito sobre regulação do sistema nervoso, né, da ansiedade. Então, acho que isso também trazer para a prática coisas que elas possam fazer nesse momento de transição, como tu falou que é desafiante fazer essa transição e a gente sabe que como que eu posso me regular, né? Bom, assim, vamos partir por entender que a gente está em um mundo cheio de estímulos, né? E muitos desses estímulos não são tão ótimos como a gente acha que é. Então, a gente passa um bom tempo, né, conectado na tela, assistindo coisas que vão a uma velocidade muito maior do que o nosso cérebro pudesse digerir de forma saudável. Então, a importância de regular essa quantidade de estímulos, ou pelo menos equilibrar com estímulos mais ótimos, é o que nos permite também nos fazer essas perguntas, ter esse diálogo conosco, porque senão a gente sempre está em forma de resposta. Reativa, né? Reativa, respondendo a tudo que vai se nos apresentando, e não temos um diálogo, não iniciamos uma conversação com a vida, com nós mesmas, né? Então, quando o nosso sistema nervoso está regulado, isso quer dizer que não está de um extremo a outro, né? Eu estou super, hiper motivada e depois não, tipo, estou para baixo. Ou se tu vê, por exemplo, que essas mudanças emocionais são muito extremas,
né? Tipo, se tu tá triste, não sabe por quê, é meio que uma confusão. E na metade da vida, com todas as mudanças hormonais, isso, tipo, começa a se acentuar um pouco a mais, né? Quem tá mais de 40 por aqui tá entendendo o que a gente sente. Então, é interessante, né? Como que a gente regula esse sistema nervoso trazendo a pausa consciente. E muitas pessoas falam, mas eu não tenho tempo para estar fazendo pausas, porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Então, a pausa, ela é mais ou menos equivalente a diminuir o ritmo de alguma atividade. Então, eu gosto muito de uma prática que tu tem, né, e compartilha com teu clã de deusas, que é vamos tomar um banho no escuro. Você tem que tomar um banho. Você tem que, né, tipo, tomar uma ducha diária, pelo menos. Isso. Então, vamos desligar as luzes, vamos acender uma vela e ver como esse momento, ele se expande muito mais do que se tu tomasse uma ducha de qualquer jeito. Então, esses pequenos momentos de pausa, de diminuir o ritmo no dia a dia, é o que ajuda que a gente esteja mais tranquila, mais calma, e então a gente pode estar mais presente diante da vida, para se fazer perguntas interessantes, para estar atenta aos sinais, né? Que Para sinais, ouvir as respostas. as respostas, que é simplesmente uma capacidade de estar atenta diante das oportunidades que vão se apresentando. Não é nenhuma coisa muito voada, é mais bem tudo o contrário. Tipo, quando a gente consegue receber essas respostas, esses sinais, é porque a gente está muito presente, está muito aterrado. Não é algo sobrenatural que vem do além, é a presença, é o aterramento que a gente fala. Hoje a gente foi caminhar, né? O marketing tá aqui, a Maria tá filmando a gente. E eu e a Maria, a gente foi caminhar, Paty, e a gente estava conversando justamente sobre isso. O quanto tem pessoas que estão caminhando na natureza, no parque, e estão de fone de ouvido, ou estão falando no celular, resolvendo milhares de coisas. E às vezes, o que eu posso fazer? Simplesmente não fazer nada, caminhar prestando atenção no que está acontecendo ali, né? E não no digital, e não no áudio, e não, enfim. Então, são coisas muito simples que a gente pode... Eu gosto sempre de falar que é sobre tirar coisas, né? É sobre diminuir coisas. E a Paty, a gente acredita muito nessas mesmas coisas. E por isso hoje ela também está aqui, né? Ela faz parte desse movimento. Porque quando eu falo ser uma mulher feminina e masculina, com as energias equilibradas, é sobre isso. Não ficar só lá no mundo sobrenatural, voando, é maravilhoso. Mas é esse aterramento que vem da energia masculina também, né? Que é importante. E eu sinto que a gente tá num momento que tá todo mundo assim... eu quero ser mais feminina, mais feminina, mais feminina. Tá, mas e aí? E o que é ser mais feminina, né? Como equilibrar as duas coisas? Então, volta pro simples, volta pra terra, né? Acho que é muito o movimento da deusa viva em si. Por isso, deusa viva, né? Deus é o sobrenatural e viva a terra, a estrutura, o aterrar. Interessante. E eu acho que isso que tu trouxe, assim, por exemplo, as qualidades femininas, né? Então, a gente pode se sentir muito feminina quando a gente se arruma, né? E isso tá ótimo. Mas a gente não pode esquecer de desenvolver essas energias que me trazem o externo em relação ao feminino. Por exemplo, gentileza, né? Que tão gentil eu sou, não só com os outros, mas comigo, né? Quando eu cometo um erro, como que é o diálogo interno ao redor disso? Em questão, às vezes, do masculino desequilibrado, a competição. Às vezes me ajuda a colocar algumas metas, objetivos, mas quando essa competição se torna em contra, que eu começo a me comparar demais, eu começo também, tipo, diminuir o outro para eu estar por em cima, ou me sentir menos porque o outro está por lá. É aí quando as qualidades femininas ajudam, né? Tipo, tá dentro de um círculo de mulheres, reflete muito isso, né? Que eu posso, né? Que eu admiro da outra pessoa e lei do espelho. Tipo, como isso está dentro de mim, de que forma também eu poderia desenvolver. Então, tomar um pouco mais essa inspiração das qualidades femininas no dia a dia e em lugar de estar brigando, né? Não, em vez de estar brigando com isso, com essas sensações. Como eu posso alquimizar essa sensação? Encontrar o equilíbrio, na verdade, né? Sim. Aprender como fazer isso também, né, Paty? Que é tão difícil. Ó, e daí tem uma pergunta aqui que fala: como você equilibra espiritualidade e ação na prática nos seus processos terapêuticos, né? Eu sei que tu tem os teus atendimentos, se quiser também falar um pouquinho, né, do teu trabalho em si, e como
qual dica aí para equilibrar a espiritualidade e trazer isso para a prática também? Uhum. Bom, a espiritualidade eu gosto de abordar desde um ponto de vista de como eu me conecto com o sagrado, como você se conecta com o sagrado. Cada quem vai ter sua forma, sua maneira, mas existe um vínculo em comum, que seria o amor, né? Tipo, para mim o espiritual significa o amor que tudo sustenta, que é um princípio sistêmico também, e ao mesmo tempo também a confiança, né? Então vamos partir por isso, né? Espiritualidade é igual a amor e confiança. Então, o que me desperta, né? Esse sentimento de amor e de confiança. Então, às vezes, é olhar um amanhecer, olhar um pôr do sol, e estar muito presente nesses momentos de transição do dia, né? Às vezes eu posso acender uma vela, né? E isso já traz uma luz quando a mente está um pouco caótica, né? Então, eu gosto de trazer essa espiritualidade nas ações práticas que me conectam, bem seja com o amor ou bem seja com a confiança. E a confiança, para mim, é diferente das expectativas, né? Nossa, eu vou confiar que tudo vai sair exatamente do jeito que eu quero. Aí é quando eu falo, né? Às vezes tu vai te decepcionar, que as coisas vão tomar um outro rumo. Mas não significa que esse rumo seja errado. Significa que é um rumo diferente. Então, o que é interessante? Eu poder me preparar, né? Para confiar em como as coisas vão se desenvolvendo e que eu possa colocar ao serviço o melhor que eu tenho de mim em cada uma dessas situações. Então, o exercício da espiritualidade vai muito em exercitar a atitude pessoal que eu tenho diante aquilo que acontece do jeito que eu queria ou diante daquilo que não acontece do jeito que eu queria. E dentro dos meus atendimentos, eu sinto também que a espiritualidade, através da ação prática, traz também um pouco mais de significado no dia a dia. Que o dia a dia não se torne uma rotina que a gente faz no automático, depois chega o final de semana, que a gente também vivencia no automático, e a gente não se pergunta, nossa, o que eu precisaria hoje para me sentir mais segura, mais amada, mais conectada, até para compartilhar melhor com meus afetos, com meus vínculos, né, que também é uma forma de espiritualidade, né, eu me conhecer através do outro, acessar aspectos de mim mesma que se eu estou sozinha não acesso, a gente sabe, né, que uma das formas de crescimento mais potentes são os relacionamentos, a gente se enxerga muito nesse espaço. Então, olhar a espiritualidade em qualquer momento que tu conecte com essas qualidades que nomeei antes, né? E uma pergunta importante para se fazer, que a Paty trouxe aqui, né? Quando sente que está bem desconectada ou, sei lá, movida por algo, o que eu posso fazer hoje para me sentir, para me sentir mais amada e mais segura, né? Eu acho que foi mais ou menos essa pergunta que tu fez, que tu trouxe. O que eu posso fazer hoje para me sentir mais amada e segura? Importante isso, né? Como eu posso viver meu dia hoje? Né? O que eu tô precisando hoje para me sentir mais amada e mais segura. A gente está falando bastante de perguntas, né? De se fazer perguntas. Sim. E é interessante porque as pessoas não têm o hábito de conversar consigo mesmas. Então, começar a fazer esse tipo de perguntas é um início para abrir um diálogo incluso mais profundo. E essa atitude, né? O que eu posso fazer para me sentir mais segura, mais amada? Vai te deixar muito mais à vontade com o teu entorno, a nível profissional, a nível afetivo, mas, sobretudo, vai te dar uma soberania interior. Do tipo, eu, adulta, posso cuidar de mim. E posso estar atenta àquilo que eu preciso. Autocuidado não só é ter uma alimentação balanceada e fazer o check-up de exames, né? Isso é parte da rotina que a gente cumpre. Mas o autocuidado mais profundo vai ou começa por se escutar. Então, se eu não abro espaço para dialogar comigo ou para escrever sobre aquilo que eu estou pensando, sentindo, sonhando, né? Que tem muita informação por trás dos sonhos, esse diálogo não acontece. E aí, quando as pessoas falam, né, chega na minha consulta, como se sente? Perdida. Me sinto perdida, né? Tipo, então, a principal bússola é a nossa própria voz. Então, exercitar isso. Sim, fazer perguntas para si mesmo. Porque a gente fala muito isso no clã também, Paty. O lado de fora é mais sobre feminilidade, que existe uma diferença entre feminino e feminilidade. O feminino é esse lado de dentro, esse lado profundo, essa gentileza. A gente gosta de falar que é o se maternar.
Quais são as características de uma mãe saudável, né? Se a gente pensar, ela cuida, ela acolhe, ela protege, ela dá alimento, de uma mãe ideal, né? Uhum. Porque as mães também têm seus desafios e também estão aprendendo, né? Mas o arquétipo da mãe ideal, se a gente levar para a psicologia, é mais sobre isso. Então, que a gente possa entender que o lado de fora é importante, feminilidade, o cuidar, a saúde, a estética, enfim, né? Cada uma faz as suas escolhas, mas o lado de dentro, o feminino é sobre o lado de dentro, esse lado mais profundo. Que a gente possa lembrar disso no dia a dia, porque no fundo, quando as mudanças acontecerem no lado de fora, porque vão acontecer, né? A estética e tudo mais, mudança de corpo, de hormônio, né? Nos 40 a mais, é esse lado de dentro, são as raízes que a gente gerou dentro que vão nos sustentar. Né, que vão nos apoiar a fluir com mais leveza, com mais beleza, e conseguir enxergar a beleza na rotina, né? Que é muito também o que a Paty trouxe. Ai, quais os padrões, Paty, mais comuns que você observa nas mulheres entre 40 e 60 anos? Bom, a maioria das mulheres com as quais eu trabalho são dessa idade, né? Tipo, 35 ou mais. E tenho pessoas que estou acompanhando de mais ou menos 60 anos. E bem interessante cada fase, assim. Então, mas eu poderia dividir em duas, né? Tipo, em dois clãs dessas mulheres que trabalham comigo nessas idades. As mulheres que são 35 mais 40, até 42, 45 anos, são mulheres que estão atravessando se questionar se aquilo que estão fazendo é o que elas querem fazer. Então, isso se traduz, às vezes, em trabalho, né? Tipo, muitas mulheres buscando transição profissional e sentem muito medo de fazê-lo, né? Porque nossa sociedade nos ensina que a gente tinha que escolher um caminho. Eu não sei como foi para ti, mas na hora de escolher a faculdade, né? A carreira que eu ia fazer faculdade era com tipo... 18 anos, 20 anos, a gente tinha, né, super jovem, com pouquíssimo autoconhecimento, porque a maioria de nós jovens não tem essa clareza para decidir o nosso destino naquela... foi assim. Sim. Então, tu tinha que tomar a decisão para a vida toda, né? E tu vai escolher essa carreira e vai ter de se mover aí, vai ter um trabalho, né? Era um sonho da geração anterior, né? A gente estava vivendo o sonho da geração anterior. E a gente não pode esquecer que a sociedade, como está constituída hoje, ela está desenhada para uma expectativa de vida de 35, 40 anos, né? Que até 100 anos atrás, um pouco a mais, as pessoas viviam mais ou menos 35, 40 anos. Então, a sociedade se mantém com o mesmo roteiro, e a gente está vivendo 100 anos quase. 100 anos praticamente, né? Com todo o avanço da ciência, medicina e, bom, tudo que a gente tem aprendido ao longo das gerações. Melhorar a qualidade de vida, acesso à alimentação, etc. E a gente tem, então, a outra metade da vida pela frente que a gente não planejou. Como se a gente tivesse planejado com esse roteiro estabelecido até os 40. Então, nessa fase, muito simbolicamente, né? Tipo, chega um ponto que eu já fiz tudo o que tinha para fazer, ou deixei de fazer as coisas que deixei para trás, né? Sei lá, cada uma ou estudou, ou começou a trabalhar, ou teve filhos, ou casou, ou separou, né? Teve todas essas coisas. E agora, o que eu quero para mim, né? Essa é a pergunta desconfortável. Parece que é uma oportunidade com muitas possibilidades abertas, mas às vezes muitas possibilidades não dá, tipo, um frio na barriga. Dá meio que uma insegurança, né? Porque eu vou me fazer responsável desse roteiro de agora em diante. Isso. Então, a primeira coisa que eu falo, né, nesse padrão de desafio, é tipo, pensa que tu não está escrevendo nada em pedra. Tu pode tomar uma decisão, pode viver uma experiência e você pode mudar quantas vezes você quiser. E não é uma falta de compromisso, né? Porque as pessoas associam mudança, ou mudar de opinião, ou mudar de parecer, com falta de compromisso. Todo o contrário, né? Tu pode estar muito comprometido com viver com propósito, com significado, e fazer as mudanças que sejam necessárias para manter essa conexão com a vida, né? Que é o maior presente que a gente tem, é a nossa vida. Então, o melhor que a gente pode fazer é usufruir ela do melhor jeito possível, ou seja, que faça sentido. De agora, mulheres mais adultas, eu falo adultas que é um adulto premium, né? Depois dos 50, mais ou menos até os 60, 65 anos, elas já estão passando por outro processo, por outras perguntas, que muitas vezes é olhar para trás e o que eu deixei lá que eu não olhei.
que eu não revisei. De integração, talvez? De integração, de trabalho com a criança interior. Às vezes é tipo de honrar, né? E reconhecer o caminho que elas fizeram, quem são elas hoje. Então, é muito um momento de reapropriação de si, porque já não está tão distraído com as coisas externas, e juntar as partes que ficaram meio soltas, assim. E eu sinto que nessa fase, a principal qualidade que precisa ser desenvolvida é a compaixão. Eu sinto que as mulheres, né, eu estou falando de um padrão geral, não estou falando de casos específicos, né, mas um padrão geral, elas perderam, ou sentem que perderam a liberdade de olhar para a compaixão naquilo que não esteve bem. Tipo, elas, assim, passaram a página, não, agora eu sou forte, eu sobrevivi, isso já ficou no passado, mas isso continua mexendo dentro de alguma maneira. Tá no invisível, no inconsciente, tá ali, né? Ela viveu. Então é interessante porque as mulheres que eu acompanho mais dessa idade, ao redor dos 60 anos, começamos a trabalhar a relação com a mãe. Coisa que elas nunca tinham olhado, né? Relação com a criança interior, coisas que elas nunca tinham olhado. Então, se as de 40, né, estão aprendendo a ser adultas, se responsabilizar pelo roteiro do resto da vida, aquelas dos 60 estão, tipo, pegando as peças que ficaram soltas, fios soltos da vida, para fazer um tecido muito mais digno de quem que elas são, de qual que é a sua história, e entender que aí também existe uma medicina, né, nas vivências que elas passaram, e que é importante olhar para isso também. Eu sinto que nos 35 mais é como uma crise ou um questionamento, vamos falar assim, da alma mesmo, no sentido, tá, até agora eu cumpri com o roteiro que me ensinaram, e agora o que que a minha alma quer fazer, o que que eu quero fazer nessa vida, como eu quero, né, estar aqui. E nas mais velhas, observando a minha mãe, inclusive, é bem isso, é voltar vai mais pro sentimento, não é tanto mental, né, eu acho que não é muito um questionamento do quê, mas agora beleza, agora deixa eu abraçar tudo. A imagem que eu vejo é muito um abraçar mesmo, a gentileza, como tu trouxe, um acolhimento. E é legal a gente ter essa conversa, porque a gente também vai vendo que, como tu falou, de certa forma é um padrão, é algo que acontece com a maioria de nós. Então, a gente também já vai entendendo e vai não se sentindo tão perdida, porque eu acho que uma coisa que acontece com a gente, com o feminino, pelo menos foi comigo, assim, em algum momento eu me sentia muito diferente, muito perdida, será que isso só acontece comigo, só passa comigo? E quando surgiu o clã, foi muito isso, não, ouvindo outras mulheres em círculo, não, isso também passa lá, isso também acontece lá. Então, também é importante a gente achar a nossa tribo, os nossos lugares, os nossos conteúdos, né, profundos, sair um pouco daquela falaçada mais superficial, que às vezes é a rede social, às vezes está muito na superficialidade. Então, tem ferramentas, como a Paty falou lá no início, né? Dá pra gente adquirir conhecimento para aprender a fluir nisso tudo. Então, e não ficar tão no barulho mental. Porque a Paty falando, eu me identifiquei com tudo. Eu tô fazendo aqui, o podcast tá sendo pra mim, gente. Tá atravessando a fase, né? Tô atravessando essa fase, questionamento. E outra coisa, assim, também, Paty, falando de mim, pessoal, de alguma forma eu fiz uma transição de carreira dentro da minha própria carreira, dentro da herança que eu recebi, do comércio, da loja. Chegou em algum momento que eu pensei assim, como que eu posso fazer isso aqui mais com o meu jeito, mais com a minha cara? Então, às vezes, quando a gente fala de transição de carreira, às vezes não é mudar completamente, não é mudar de lugar, de país, de cidade, né? A Paty veio de outro país e mora aqui há quanto tempo no Brasil? 5 anos. 5 anos, gente. É por isso que ela tem esse sotaque gringo, assim. Mas, às vezes, é se redesenhar dentro da nosso próprio cercado, vamos falar assim, e aquilo ali também faz bem, né? Que é o famoso da reinvenção, né? E às vezes não dá uma ansiedade achar que tem que ser tudo muito grande, muito maior, e não, às vezes é ali dentro,
E claro, pode ser que em algum momento seja de outra forma, mas ir dando pequenos passos também, né? Porque é interessante pensar que a vida é uma jornada Uhum. e que se não for pra gente se apropriar dessa jornada, desfrutar não no sentido que não vai sofrer, não vai passar trabalho, mas tipo viver, real, isso aqui é minha vida, hoje eu sento nesse trono, aqui é meu trono, e o que que eu tenho pra viver hoje nisso aqui? Entender como uma grande jornada mesmo, porque senão a gente vai ser só uma lista de Uhum. check, e aí? E daí, geralmente, quando a gente dá vários checks e são só check, quando a gente conquista, a gente fala, tá, e agora? O que que eu faço, né? Uhum. Então, eu acho que leveza também é entender que é, que é, que é. Tem que viver. Solta um pouco e vai viver, né? Sai um pouco da cabeça e vai viver. Pati, mais uma pergunta. Pode ser? Eu acho que essa é bem interessante. Quanto à comparação social e à pressão estética, né, que tem que ser assim, ou mulher é isso, mulher é aquilo, ou esse é o corpo perfeito, Uhum. bloqueiam esse processo de florescimento, de autenticidade de cada mulher. Uhum. Olha, essa pressão estética para mim tem sido um assunto de estudo bem, assim, dos principais, tá? Uhum. Porque eu também me senti presa dessa pressão estética, né? Vamos estar claros que dentro da nossa cultura, né? Existe um corpo padrão, ideal, né? Tipo um visual que Uhum. cada vez se torna mais padronizado porque está muito exposto, né? A gente tem acesso a uma quantidade de fotos, a uma quantidade de vídeos, né? Tipo, antes a gente tinha revistas, agora a gente tem um Uhum. monte de, né? E é um Contas e negócio também, né, gente? é um Tem negócio. toda uma indústria, uma estrutura, uma coisa que lucra com isso Sim, também. porque hoje nossa sociedade é regida pelo mercado, né? É, Então, a capitalista. narrativa, né, de toda de uma das indústrias mais grandes que existe, que é a indústria das dietas, Uhum. ela está baseada numa narrativa que fala teu corpo sempre pode ser optimizado. Tu sempre vai poder optimizar, 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 optimizar. E às vezes a optimização é ótima, né? Porque a gente aprende, cresce, melhora, mas às vezes se torna meio que um ideal irrealizável, que gera às vezes muita frustração e que torna a pessoa responsável pelas diferenças, né? Porque aqui Uhum. todas somos diferentes, assim como tu tem tuas deusas Uhum. aqui Uhum. nesses oráculos, né? Todas são diferentes. A gente começa a achar que as nossas diferenças estão erradas. Porque a gente não está encaixando um padrão YX, dependendo do que esteja de moda, né? Que vai mudando até. Uhum. Uhum. Agora que está voltando aquela imagem dos anos 90, da magreza extrema, né? Então, Uhum. e são assim, tipo, padrões para seguir. E as mulheres, sobretudo, que os homens também se tocam por isso, mas menos. Uhum. Porque a pressão está sobre as mulheres. E aí eu me fiz uma pergunta, né? O que seria de mim se não investisse tanta energia em pensar sobre o meu corpo, sobre o meu peso, sobre a estética, sobre a imagem? Em Olha, que eu estaria pensando, que né? Em interessante. que eu Nunca poderia pensei investir nisso. essa energia, né? E tu vê nas mesmas conversas, uma roda de mulheres e começa a conversar sobre o quê? Dieta, peso, academia, calorias, chutou balde, não chutou balde, né? Eu tô aprendendo aqui também os Uhum. modismos, né? As gírias. As gírias. E por que estamos falando disso? Porque não estamos falando das incógnitas que surgem, né? Quando a gente bota a cabecinha no travesseiro, Uhum. dessa sensação de nos sentir perdidas, né? Por que que a gente tem que ir, às vezes, até um retiro para poder falar das profundidades, né? Então, a gente, né, decide para onde quer levar os nossos interesses. Uhum. E não estou falando aqui que a gente precisa esquecer de se cuidar, não é isso, né? Uhum. Mas com que propósito, né? Então, essa pressão estética e essa comparação, sinto que o maior desafio, que para mim é até perigoso, né? Não é só se perder de si mesmas, mas achar que eu me encontro através dessa superficialidade. Uhum. Então, meu valor começa a estar no que eu vejo diante do espelho. Meu valor começa a estar em se eu conseguir entrar nessa roupa ou não. Uhum. E a gente muito mais do que isso, né? Então, tu trouxe uma palavra que é florescimento, né? Então, Uhum. florescimento é um processo simbólico super maravilhoso, né? Uhum. Que a gente passou pelas profundidades da semente, a raiz, cresceu e de repente, né? Eu vou compartilhar o melhor que eu tenho para dar. O que é o melhor que tu tem para dar, né? Aquela imagem ideal
ou é aquilo que está por dentro, que tu falava antes, né? Que é aquela alma, né? Aquela profundidade. E não esquecer também que a gente é referência para outras pessoas. A gente é referência para as amigas, a gente é referência para filhos, quem tem filhos. Então, tu passo pelo mundo não está limitado a ti. Tipo, tu também está sendo um influencer, né? Na vida de outras pessoas. Então, se realmente a gente quer um mundo melhor, como muitas vezes a gente pensa, fala, como pode ser melhor meu passo pela vida? Mais real, mais autêntico, mais significativo. E eu sinto que as mulheres de mais de 60, tu que trouxe essas duas clãs, né? Elas já chegaram a um ponto, e por isso elas se olham mais para o sentimento, mais para o profundo, porque elas já entenderam que o corpo muda. Depois dos 60 anos, realmente, né? A mulher entende que mudou. Está mudando e não tem como, né? Por muita coisa... Não importa quantos procedimentos, vai mudar. Vai mudar. E a mulher começa a se relaxar nesse momento dessa pressão. E aí, então, o que sobra, né? Uma qualidade intrínseca de olhar para dentro com carinho. Porque isso aqui não é o importante. Então, sim, por isso que a gente precisa também ter amigas de mais de 55, mais de 60 como referências também. Porque elas já têm uma jornada, caminhada que pode nos inspirar, a nós que estamos atravessando os 40, para pular alguns degrauzinhos que nos ajudem a ter mais... ou estar mais inteiras dentro desse processo. Uma coisa que eu acho interessante, e que tu falou isso no início, é que a nossa geração, ela não aprendeu a envelhecer. A geração dos nossos pais já não sabe como envelhecer, por isso, né, muita gente colapsando, tem depressão, ansiedade, enfim, crises, né, profundas. E a nossa é aquela que vai ensinar, eu sinto isso, as próximas a envelhecer de uma forma mais autêntica, mais real, talvez. Então, só que a gente também está aprendendo. Então, é importante ter pessoas que já trilharam, né? Que estão trilhando esse caminho para nos amparar. Terapeutas, autoconhecimento, gente, é muito importante. Terapia, a gente fala muito sobre isso, né, Paty? Porque a gente vai ter as dores, né? Isso que falávamos no início. Não é um processo fácil, essas mudanças. São processos densos. Eu tô aqui olhando meus cabelos brancos todo dia diante do espelho, tipo, não tô muito convencida, né? Mas lidando, né? Tipo, a pele, ela muda, a gravidade, ela faz efeito, né? Tá tudo descendo um degrauzinho cada dia. Mas tá, né? Tipo, é estranho, mas vamos atravessar, né? Vamos conversar sobre isso, vamos trazer esse assunto para as amigas, para a terapia. Vamos atravessar, né? Uma palavra que tu usa muito também, né? Vamos atravessar esse processo, não preciso me resistir. Porque nesse se resistir, tu fica meio paralisada, né? Nem avança, nem regrede, nem... Não vive nenhuma coisa nem outra, né? Vai perdendo ali a juventude, vamos dizer assim, e também não se prepara internamente para os próximos passos. Porque eu acho que a jornada, ou atravessar, é o que vai trazer, né? Essa estrutura interna. Vamos ver. Ai. Paty, o que você diria, para a gente já ir se encaminhando aqui para o final, para uma mulher que sente que já passou da hora? Eu perguntaria, qual hora? Qual hora, querida? A hora de quê, né? Porque aqui voltamos ao famoso roteiro, né? Alguém falou para ti que essa hora para estudar, para casar, para viajar, para quê, né? Tipo, a hora segundo quem? Então, quando a gente tem essas sensações de tipo, eu não estou mais para isso, já passou a minha hora, isso não é para mim, a gente vai se fazer uma pergunta. Eu gosto de perguntas. De quem que é essa voz? Porque provavelmente não é tua. Tu não é tão original de estar criando essas frases na tua cabeça. Tu está repetindo uma voz que pode ser até um Frankenstein. Entre, né, família, professores, bullying que tu recebeu ao longo da vida, algum chefe, né? E tu vai criando um Frankenstein. E esse Frankenstein, né, esse monstro interior, é quem te coloca esses limites de mudanças, de ir por trás das tuas novas curiosidades, de criar novos sonhos. Eu gosto muito de trabalhar, né, com as minhas mentoradas de uma forma que é, tipo, fazer colagem.
desenhos, né? Vamos juntar todas as ferramentas visuais que a gente tenha para exercitar esse poder de sonhar, de imaginar, porque não significa que porque já tu tens certa idade, tu não pode te encaminhar em direção a um relacionamento, a um novo trabalho, a um empreendimento. Também estar aberto ao fracasso, né? Tipo, essa é outra coisa que também pode limitar um pouco. Então, entender que esse sucesso, esse fracasso faz parte da jornada. Estar disposto a adquirir ferramentas para atravessar os dois, porque tem pessoas que se perdem no sucesso também, não só no fracasso. As duas energias fazem parte da vida e como ressignificar, né, cada uma dessas jornadas, cada uma dessas etapas. Tem uma coisa que ninguém pode te roubar, que é a tua experiência. Todo demais tu pode aprender, copiar, mas a tua experiência é tua. Ninguém pode falar que não é. Então, se aventurar a viver, né, é um risco. Mas a gente não veio aqui para isso, né? A gente veio para atravessar esse risco. E já para deixar vocês refletindo sobre algo, assim, é o seguinte. As mudanças, né, como tu bem falava, não precisam ser super grandes, mas elas precisam acontecer. Então, o que de diferente tu está fazendo cada dia, ou cada semana, ou cada mês? E quais foram os sonhos que tu deixou na gaveta, guardados no congelador, isolados, né? Resgatar eles para ver se tem algo disso que tu possa resgatar. Às vezes tem esse reencontro consigo, tem muito a ver com as coisas que tu deixou para agradar os outros. Então, chega uma hora que a gente pode ir resgatando alguma dessas coisas. E também, e aí existem, às vezes, sinais, né? Que te fazem sentir se tu está no momento de mudar. Que às vezes tu não sabe. Que interessante. Pode ser sinais, gente. Sinais, né? Às vezes tu pode ser que fale, nossa, já não é minha hora, passou da hora, né? Mas tu quer. E às vezes tu não te dá conta que tu está na hora de. Então, os sentimentos, as emoções são também outras bússolas que a gente tem, né? Dessa voz interior que a gente falava antes. E existe um processo que a gente está com mais informações agora, que é o processo depressivo. Que não é uma depressão clínica, tá? Existe uma depressão clínica. Porque depressão é uma doença diagnosticada, Isso, né? Mas existem processos depressivos. Deprimidos também, né? Às vezes a gente tá deprimido e acha que tá depressivo, né? Não sei se é nesse... Sim. Se cabe nisso. E esses processos, né? Eles têm, a parte da depressão clínica, existem 2 processos, né? Que são a depressão reativa, que surge quando alguma coisa acontece, né? Terminou um relacionamento, então tu fica mais deprimido, né? Para baixo. E às vezes tem uma depressão que é intrapsíquica. Está tudo bem, não tem nada de errado na minha vida, eu me sinto muito afortunada, estou muito agradecida, mas... Tem algo ali. Tem algo ali que te deixa para baixo. Que é de sentimento. Que eu acho que é bem isso, o sinal tá no sentimento, né, Paty? Isso. Então, se eu pudesse deixar... não é mente, sentimento. E aí tu te sente o quê? Culpada. Nossa, tantas pessoas passando trabalho no mundo, e eu com tudo isso não tenho o direito de me sentir assim. Então, tu vai tampando, anestesiando, meio que... E não, esses são os momentos que tu precisa escutar. Tem alguma coisa que não está bem dentro. Então, se eu desse uma dica, assim, que vocês puderem fazer em casa para indagar mais nesse processo, entender mais todo esse movimento que está acontecendo, escrevam. Eu acho que é uma das melhores práticas, com mais profundidade, fáceis, acessíveis. Qualquer um pode pegar uma caneta, se sabe escrever, né? Pegar uma caneta e escrever. Se não sabe, tu pega o telefone e fala, desenha alguma coisa. Mas, sabe, é muito acessível. Então, ao início vai ser estranho. Escrever de quê? O que tu pensa, o que tu sonhou, como tu está se sentindo, o que tu sentiu com respeito ao outro e não falou. Porque aí, né, à medida que passam os dias, pelo menos uns 90 dias escrevendo, tu vai começar a ter clareza de algumas chaves importantes que tu precisa nessa fase da tua vida, para fazer as mudanças que tu precisa fazer e deixar de ignorar a tua voz interior, né, que é uma das armadilhas que a gente atravessa, né, por tanta desconexão e olhar para fora, é esquecer que esse olhar interno precisa ser treinado. Então, essa seria a minha dica. Observar as palavras que aparecem, né, que se repetem nesse texto. E sabe, Paty, uma coisa que eu também tenho refletido é que muitas vezes a gente já sabe o que tem que ser feito,
Às vezes a gente nem precisa escrever ou meditar ou ir pro retiro, como tu falou. A gente já sabe. Mas aí vem a outra etapa, que é o comportamento, né? Ter a coragem para fazer a mudança que a gente quer fazer para não cumprir, etc e tal. Então, são muitas camadas. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de apoio, a gente precisa de referência. E a gente precisa, como a gente já falou aqui, encarar isso como uma jornada, que vai ter erros, que terão acertos, que a gente vai estar super bem. Tem dia que a gente está com o hormônio lá em cima, tem dia que a gente está, né, lá embaixo e tá tudo bem também. Sempre gosto de observar o mar, né? Ele levanta, ele desce, e quando a onda vem bem gigante, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mergulhar profundo. Ou surfar, né? Se Ou a gente surfar. aprende. É verdade. Cada um no seu. Eu só pensei profundo. Não, mas tá ótimo, né? É isso. O que eu preciso fazer dessa vez? Eu vou profundo, eu surfo. Mas se a gente não tem referências, não faz uma terapia, não busca apoios, como que a gente sabe? Ótimo. Muito bom. Então, gente, te agradecer, Paty, pela tua entrega, pelo teu tempo, pela tua profundidade, por estar aqui, né, no nosso terceiro episódio do Alma de Deusa. Esse espaço que eu sinto que ele é muito profundo. Todas as mulheres que a gente recebeu até aqui, elas falam de coisas profundas, né? A Maria que tá aqui de apoio junto. Então, é para mulheres que são profundas, que querem dar passos maiores, querem aprender a mergulhar nesse mar ou a fazer uma boa aula de surf. Querem ir. E para quem quiser, né, saber mais sobre a Paty, acompanhar ela tem consultas maravilhosas, ela tá no Instagram, se tu quiser deixar o teu arroba, a gente pode escrever aqui embaixo, que é mais fácil também, para seguir, tem conteúdos, né, diários interessantes também, estilo de vida legal, de acompanhar uma coisa mais slow e profunda também. Eu acho que é muito a bandeira da Paty e a gente gosta muito disso, principalmente nos 35 mais, a gente aprende a tirar coisas e não só fazer, como a gente falou aqui. É isso, quer falar mais alguma coisa? Não, eu acho que por hoje estamos, né? Que possam levar essas ferramentas, né? Tudo que a gente falou aqui para casa, para aplicar, para se fazer essas perguntas e vamos ver o que acontece, né? Isso. Perguntas, escrever, se questionar, falar consigo mesma, né? Caminhar pela vida olhando para a vida, atravessando a vida, com a curiosidade da criança, que foi algo que tu trouxe no início, né? Que a gente possa, nessa primavera que agora tá começando, a gente possa trazer essa curiosidade, essa energia para as nossas vidas. Muito obrigada, Paty. Eu que agradeço o convite. Até mais, até a próxima.